Estamos hoje começando mais uma série, na verdade a última série dos nossos cultos de oração, dos nossos cultos de quarta-feira. Ao longo deste ano, eu fui fazendo algumas séries sobre os profetas menores. A gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida do profeta Oséias e também sobre o livro que leva o seu nome, assim como do profeta Abacuque. E pensando a respeito de que profeta trazer para esse tempo de reflexão, esse tempo devocional que nós temos aqui, eu decidi então não trazer um livro de um profeta maior ou menor, mas trazer então a história de um grande homem de Deus, um homem que é uma referência na minha vida e que fui diversas vezes pastoreado por sua história. Eu queria primeiro te convidar a abrir a Bíblia na carta de Tiago, lá no capítulo 5, versículo 17. O apóstolo Tiago vai fazer então menção a esse homem que iremos estudar ao longo das próximas 5 quartas-feiras, contando com hoje. Então, carta de Tiago, capítulo 5, versículo 17, a palavra do Senhor nos diz assim: Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Amém? O que me chama a atenção nesses grandes homens de Deus é que eles desfrutam das mesmas dificuldades que eu e você também desfrutamos. Todas as fragilidades humanas eram inerentes a eles também. Eu não sei se vocês têm essa percepção, quando leem as Sagradas Escrituras, de achar que alguns personagens bíblicos são referências muito distantes da realidade. Tem algumas pessoas que, quando a gente vai falar sobre algumas coisas, ela fala: não, mas isso aí era o apóstolo Paulo, né? Sim, era o apóstolo Paulo. Só que ele era humano, era um homem. E às vezes a gente vai fazendo referências como se todo esse cenário bíblico fosse inalcançável, fosse inatingível, que nenhum ser humano conseguisse de alguma maneira reproduzir o caráter de dedicação, de compromisso, de santidade, de coragem, de intrepidez. Quando eu era adolescente, a minha percepção a respeito de tudo isso aqui era tão diferente. Na adolescência, quando me senti vocacionado, eu acho que o ímpeto da juventude faz com que a gente queira ter uma grande intrepidez, coragem. E eu ficava olhando esses homens e eu dizia: não, eu quero fazer esses negócios também, eu quero ser referência. O apóstolo Paulo chegava a dizer assim: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. E eu dizia: não, é desse padrão aqui que eu quero. E a gente vai amadurecendo e às vezes a gente vai se perdendo e vai achando que está tão longe, tão longe. Mas ao longo dessa série, o que é que eu queria fazer aqui nessas nossas conversas, nesse nosso tempo devocional? Eu queria tentar nos aproximar mais dessas figuras. Tentar te mostrar que as mesmas dificuldades, as mesmas tentações, os mesmos impulsos também existiam nesses homens. E a grande diferença é que a história deles já se encerrou. E a nossa ainda não. Então o que você vai fazer a partir de agora, só você e Deus sabe. Mas quando a gente olha para tudo isso aqui, a gente vê um enredo pronto. A gente vê uma história que se concretizou, que se cumpriu. E é difícil falar sobre isso quando a nossa história ainda está apenas começando, ou quando a gente já está no meio da história. Enfim, eu quero, nesta noite, te convidar a repensar o profeta Elias e tentar, de alguma maneira, encontrar alguns aspectos na vida dele que possam te inspirar a viver como um homem de Deus. Te convido então a abrir em 1 Reis, capítulo 17. Nós iremos fazer a leitura do verso 1 ao verso 6. Esse texto nos apresenta então a figura deste profeta, quem ele era,
de onde ele era e qual era a sua missão, qual era a sua vocação. E eu queria então dedicar essa primeira noite nesses primeiros 6 versos. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Ora, Elias de Tesbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Amém? Deus, aplica a tua santa palavra ao nosso coração. No nome de Jesus te oramos. Amém. A jornada desse personagem é uma jornada muito interessante. A maior parte do tempo nós encontramos o profeta Elias sozinho. O profeta Elias desafiando todo um reino, todo um império, e vivendo de uma maneira tão solitária. E até mesmo quando ele tinha pessoas ao seu lado, em um determinado momento da sua vida, ele pede para que o seu moço fique e que ele vá sozinho pelo deserto. E a gente vai lendo a história desse homem, e a gente percebe que de fato era um homem que estava encarando um desafio gigantesco. O povo de Israel havia se corrompido, se distanciado do Senhor, e agora estavam adorando a outros deuses, e acreditando que a prosperidade e o sucesso da nação dependiam da adoração a esses deuses. A figura de Baal, que é nos apresentado ao longo da história de Elias, era a figura de uma divindade que trazia fertilidade, que trazia chuva, era responsável então por tudo aquilo que envolvia prosperidade para o povo. Só que o povo estava na terra que foi prometida por Deus, na terra que foi conquistada por Deus, que foi dada por Deus, e o povo esqueceu de toda a sua história, esqueceu da sua origem, esqueceu de onde veio, abandonou o Deus que conduziu esse povo até ali e passou a confiar na força do seu braço e confiar nessas divindades. E o profeta Elias, indignado com tudo isso, lança então uma palavra profética, provando justamente que aquela divindade não tinha controle algum, não tinha poder de coisa alguma, não poderia jamais trazer prosperidade, fertilidade, trazer frutos para aquela terra. E como era difícil esse cenário aqui, porque além dele ser sozinho, ele realmente acreditava que era só ele que estava nessa caminhada. Ele achou que todo mundo de fato já havia abandonado essa jornada. Acabe, casado com Jezabel, uma rainha extremamente perversa, que mandava matar os profetas de Deus, que perseguia os profetas de Deus. E é diante desse reino tão opressor que se levanta esse homem com uma palavra simples. E a palavra dele é: não haverá chuva. Não haverá chuva, não haverá orvalho. Ele estava querendo dizer: nada vai prosperar enquanto eu não orar pedindo para que as coisas voltem para o normal. É uma palavra de muita coragem, uma palavra de profunda intrepidez, mas como dizem, falar é fácil. Falar qualquer um fala. A questão não era falar. A questão era conseguir sustentar aquilo que falou. E para sustentar aquilo que falou, ele precisava sim ter uma caminhada de homem de Deus. Quantas vezes eu e você não lançamos algumas palavras que a gente não dá conta de sustentar? Quantas vezes a gente não levanta alguns cenários e a gente não consegue caminhar? Nessa intrepidez da adolescência,
Eu lembro de algumas vezes me colocar em situações que depois as pessoas chegavam e falavam, mas tu não é crente, tu não estava falando aquilo aí. E essas palavras de acusação que eram lançadas contra mim, me faziam entender que o evangelho não é feito da boca para fora. O evangelho é feito de postura. A gente precisa sustentar aquilo que fala, aquilo que crê. E o que a gente vai ver na jornada do profeta é a jornada de alguém que cria naquilo que estava falando. Ele lança essa palavra e neste determinado momento o texto diz, a partir do verso 2, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias. Eu acho muito interessante porque no começo do texto, a palavra do profeta não era a palavra do Senhor. Deus não visitou o profeta Elias e disse ao profeta Elias, eu quero que você lance uma palavra profética em Israel dizendo que não vai mais chover. A gente não vê isso nesse texto. A gente vê uma pessoa que está indignada, que cansou. Ela cansou de ver toda a injustiça, cansou de ver a promiscuidade, cansou de ver a idolatria, começou a ver toda a nação num processo de decadência e disse, eu vou me levantar. Vou me levantar como homem de Deus. E ele lança a palavra e a partir do momento que ele demonstra essa intrepidez, que ele dá essa palavra de fé, aí neste momento em que ele se posiciona, Deus vem e fala com ele. É diferente. A maioria dos profetas, eles recebem uma visão, um sonho, ouvem uma voz, acontece algo que desperta a sua fé, desperta a sua vocação, e orientados por Deus, eles lançam uma palavra profética. Elias vai na contramão disso aqui. E eu me recordo, do pastor Paulo Seabra me contou essa história, de um camarada que no seu concílio, o concílio é aquele exame que a gente faz para saber se o seminarista tem condição, de fato, de exercer o ministério pastoral e assim, então, ser consagrado. E é comum, uma das primeiras perguntas ter a ver com a sua vocação, a sua chamada, a sua conversão. E ele conta que esse jovem, quando foi questionado sobre o seu chamado, ele disse, não fui chamado não. Aí a pessoa fez, como é que você não foi chamado e a gente está fazendo um concílio aqui para você? Ele disse, não, eu entendi lendo a Bíblia que a seara é grande, são poucos os trabalhadores. Eu não ouvi Deus me chamar, mas eu quero ajudar, eu estou à disposição. Estão precisando, eu estou aqui querendo, por que não vai? E ele vai lá e se coloca, e aí como é que aqueles pastores que estavam examinando ali iam tratar? A gente reprova o candidato que não tem chamado, ou a gente aprova o candidato que mesmo sem chamado quer fazer alguma coisa. Elias era desses homens. Antes do Senhor chamá-lo, ele já estava se posicionando. Ele já estava tomando uma posição, um lugar. Ele já estava confiando. E diante desse cenário, ele não dá essa palavra no seu nome. Ele não assume isso como fosse um ato milagroso dele. Ele faz um juramento pelo nome do Senhor, o Deus de Israel. E é interessante porque o próprio nome de Elias faz menção a Javé, faz menção ao Senhor. E diante desse cenário, ele fala, eu estou falando em nome do Senhor. Essa minha oração, essa minha palavra é no nome dele, não vai chover. Não vai chover. Diante dessa postura, a palavra do Senhor vem em direção a ele agora como uma palavra norteadora. Como uma palavra que iria fazer com que ele conseguisse dar conta daquilo que ele se comprometeu. E o texto vem então, a partir do verso 3, nos dizer assim, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Gente, a palavra do Senhor para um homem cheio de coragem, cheio de intrepidez, foi
fuja. Se esconda. Você é valente demais. Mas tem coisa na vida que a gente precisa ser menos valente. Era Deus colocando freios em Elias. E a gente vai ver que Deus de fato está colocando freios em Elias quando a gente for bem mais à frente, talvez no nosso terceiro encontro, ver a batalha que ele teve contra os profetas de Baal. Porque ali a gente vê que Elias era um camarada de muita coragem, com um nível de humor assim muito elevado. Ele zombava dos profetas de Baal. E Deus vai colocando alguns freios em Elias para fazer com que Elias entendesse o que é viver na dependência do Senhor. Essa fuga de Elias daquele cenário, obviamente, era para poupar a vida de Elias, visto que Jezabel mandava matar os profetas de Deus. E ele foge para uma região de deserto. E chegando ali naquele lugar, Deus havia orientado para que ele pudesse habitar num local onde tinha um riacho, o riacho de Querite. E Deus havia proporcionado tudo para que ele pudesse sobreviver naquele lugar. Ele tinha os corvos que traziam seu alimento e ele tinha a água do riacho para se sustentar. E o texto nos fala então que ele obedece essa palavra do Senhor, ele vai àquele lugar e ele vive então na dependência do Senhor. Ele vive na dependência dos recursos que Deus estava proporcionando para ele ali, que era o riacho e os corvos trazendo alimento. Só que, se ele disse que não haveria chuva, e depois a gente sabe que passam 3 anos e meio para vir chuva, é natural que qualquer riacho seque. É natural que a água em algum momento acabe. Isso vai acontecer na vida do profeta. Lá no versículo 7, que é a história que a gente vai começar a trabalhar a próxima semana, nos fala sobre esse movimento da chuva atrapalhando aquilo ali e trazendo a seca para a região que ele estava. E o que me chama a atenção nisso é que a palavra do profeta é uma palavra que não servia apenas para Israel. Era uma palavra que servia para a vida dele. Ele não estava lançando uma maldição contra Israel. Ele não estava de maneira alguma sugerindo que aquilo era um castigo de Deus. Ele estava tentando provar para Israel que o Deus que sustentou Israel durante todo o caminho do deserto e fez com que Israel tomasse posse daquela terra prometida, era o Deus que trazia provisão para eles e que eles estavam rejeitando. Mesmo que para isso ele precisasse passar por necessidade, mesmo que para isso ele precisasse passar por um tempo de seca. E a minha palavra hoje para você, meu irmão, e para mim mesmo é: quanto nós estamos comprometidos com aquilo que a gente fala? Porque lançar palavras sobre a vida dos outros é muito fácil. Mas é um desafio tão grande quando é sobre a nossa vida. É tão fácil a gente pegar alguém que está passando por um tempo de sofrimento e lançar uma palavra de bênção, dizendo: não, vai dar certo, as coisas vão mudar, aguente firme. Essas palavras encorajadoras, elas precisam ser ditas. Mas é muito fácil quando é na vida dos outros. Mas quando é um cenário em que nós mesmos vamos ter que passar junto, quando todo mundo vai estar no mesmo barco, aí acho que o negócio fica diferente. É muito fácil se o profeta lançasse essa palavra e continuasse residindo onde residia, tendo já um suprimento guardado. Mas não. A palavra do profeta é que não haveria chuva, isso quer dizer não vai haver prosperidade, vai haver seca, vai haver fome. Mas ele estava dizendo que tudo isso ia acontecer por quê? Porque o povo não estava dependendo do Senhor. Então o que é que ele ia fazer? Eu vou viver na dependência do Senhor. Eu não vou confiar na prosperidade do rei, eu não vou confiar na prosperidade das colheitas, do gado. Não.
eu vou depender única e exclusivamente do Senhor. Do Senhor. E eu acho isso muito, muito importante. Eu queria fazer um parêntese. A gente ainda está vivendo um momento político prolongado, né? O negócio, teoricamente, acabou, não acabou, e aquele enredo todo. E quando eu me deparo com esse movimento de Elias, eu entendo algumas coisas importantes, e isso é só um parênteses na mensagem. Primeira coisa que eu entendo aqui é que eu e você não devemos depender de forma alguma, de qualquer movimento, de qualquer ideologia. Principalmente nessa era que tudo se tornou deuses, né? A era onde a idolatria, a política tem tomado o coração de muitas pessoas. O profeta Elias vem nos mostrar que há um caminho diferente. Um caminho que é: eu não dependo da palavra dos parlamentares, dos juízes, do presidente, eu dependo do Senhor. E algumas pessoas sempre ficam com medo de político A, de político B, disso acontecer, daquilo acontecer. Meu irmão, o riacho e os corvos continuam alimentando o povo de Deus. Continuam. E essa provisão vai ser até quando Deus quiser. E quando secar o riacho, e quando o corvo parar de servir o alimento, Deus prepara outra forma de nos sustentar. O que nós precisamos entender é que Ele não nos falta. Fechei já aqui esse parênteses, tá? Voltando. Gente, quando a gente olha para o povo de Israel, numa terra que mana leite e mel, numa terra de delícias, numa terra que tudo que se plantava dava certo, acho que subiu a cabeça do povo. E o povo esqueceu que mesmo numa terra próspera, se não for o Senhor a sustentar, se não for o Senhor a trazer provisão, a terra não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. E isso nos faz repensar aonde nós estamos colocando a nossa confiança. Aonde nós estamos colocando a nossa confiança? Eu não quero ser profeta do caos de maneira nenhuma, até porque eu creio em tempos de paz, de prosperidade, de esperança. Eu creio num Deus que cuida da gente. Mas, meu amado irmão, não importa quanto dinheiro você tenha guardado, não importa quantos bens você tenha ou quantos recursos você tem à sua disposição, ou a sua fonte é o Senhor, ou tudo o que você tem está suscetível a se desfazer assim. Isso acontece ou não acontece? Acontece. Às vezes a gente passa a vida inteira construindo um império e do dia para a noite a gente perde esse império. Mas aquilo que nós construímos no Senhor, meus irmãos, a traça não corrói, os ladrões não escavam nem roubam, é eterno. É eterno. Se tem algo que eu aprendo com o profeta Elias, de uma forma muito poética e sempre marcante no meu coração, é que Deus é o Deus da provisão. Independente das circunstâncias. Deus é o Deus que nos sustenta, é o Deus que provê, é o Deus que cuida. E o convite que nós recebemos ao nos deparar com o profeta Elias, por mais intrepidez e coragem que ele tenha, o que mais me inspira nele é a sua dependência do Senhor. E a minha oração no dia de hoje é que você possa sair daqui, talvez não com a coragem e intrepidez de Elias, mas com a dependência do Senhor. Com a dependência. Entendendo que para onde Ele te direcionar,
você pode ir na paz, porque não vai faltar. Não vai faltar. É impressionante como Deus faz com que recursos que não existem venham a existir. É o Deus que criou todas as coisas do absoluto nada. Do absoluto nada. Existe alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Existe algo que Ele não possa fazer? Existe algo impossível? Não existe. Você pode perder o emprego, você pode perder um relacionamento, você pode perder muita coisa. Mas deixa eu te dizer, tudo aquilo que tiver no Senhor, jamais será perdido. Jamais será perdido. A gente precisa aprender a confiar nele. Quero convidar a equipe de louvor a vir aqui e te convidar mais uma vez a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça, colocar o teu coração diante do Senhor, colocar a tua vida diante dele, pedindo para que ele ministre o teu coração, te encha de confiança, dependência, intrepidez, coragem. Que você possa nessa noite ser invadido pela certeza de que Deus é o Deus de provisão. E Ele não vai faltar na tua vida. Ele não vai te desamparar. Nós iremos cantar uma canção que diz: em fervente oração. Que nessa hora você possa orar com esse fervor e derramar o teu coração na presença dEle. Na certeza que Ele ouve a tua voz. Mas acima de tudo, que da mesma forma que Ele falou com Elias, que Ele possa te direcionar. Que Ele possa te conduzir nessa caminhada. E que você possa, neste momento, abrir os olhos para ver a provisão do Senhor sobre a sua vida.